Olá, os amigos da SIC Garibaldi, é um grande prazer falar com vocês novamente, espero que estejam aí todos bem, né? Olhando o cenário, né, da economia para o segundo semestre, é importante a gente olhar para trás, ver um pouco o que aconteceu para tentar pontuar as perspectivas, né? Quando a gente olha, né, o que aconteceu na pandemia no mundo inteiro, né, foi uma grande desorganização das cadeias produtivas e principalmente das cadeias de suprimentos, né? Então, quando a gente olha para todos aqueles bens, né, que se usa como insumos, como partes, peças, componentes, né, produtos mais básicos, né, a gente viu um crescimento muito forte de preço, justamente porque teve uma parada na produção e uma retomada logo em seguida muito forte. Essa retomada acontece aí em todas as economias do mundo, quase, né, porque os governos foram lá colocando incentivos fiscais, né, dinheiro na mão da população e também reduzindo taxa de juros, né. Então a gente teve uma retomada muito intensa da economia, e isso fez, né, que esse grande aumento de demanda fosse canalizado para o mercado de bens, dado, né, que não se pode viajar, que o setor de serviços estava parado. Essa realidade aconteceu em quase todos os países, né. Muito desse aumento de demanda foi canalizado para o consumo de bens, e aí a gente viu, né, no ano passado uma certa dificuldade aí de recompor estoques, de manter a oferta de alguns produtos, né, e muito também um custo crescente, muito por conta desses aumentos aí de preço de insumos, né. No Brasil isso foi visto também, né, na mesma magnitude. Tivemos incentivos, uma retomada forte da produção, a atividade econômica da indústria, né, a produção da indústria volta ao nível pré-pandemia lá em novembro do ano passado, né, então foi de fato aí afundou muito forte aí em março, abril e maio, mas retomou forte, né, uma crise em V, como se gosta de dizer. Mas a indústria, né, começa o ano com uma atividade intensa, consegue começar a recompor estoques. Hoje em dia a gente vê pelas sondagens que existe uma normalização desses estoques, mas tem um desafio com relação ao aumento de custos, né? A gente vê esses custos, né, que aumentaram no mundo inteiro. Aqui no Brasil eles acabam ficando um pouco mais intensos, né, por conta da desvalorização cambial. A gente sabe, né, que todos esses preço do aço, borracha, resinas plásticas, a parte toda de semicondutores tem muito, né, quase tudo tem seu preço determinado internacionalmente, e acaba aí, por conta dessa desvalorização cambial que a gente tem, impactando ainda mais. Olhando daqui para frente, né, a gente vê e já está observando nos últimos meses uma estabilização desse crescimento. No primeiro semestre, a indústria do Rio Grande do Sul cresceu 20,9% em relação ao primeiro semestre de 2020, mas o que a gente está observando nos dados na margem agora, né, é uma estabilização e queda, né. Nos últimos 5 meses a gente teve 4 meses de queda na margem, então a gente permanece num patamar bastante elevado, mas parece que está se acomodando. Para o segundo semestre, né, o grande desafio, né, vai ser com relação o repasse desse aumento de custo, né, para os preços finais, e como é que isso vai se comportar no mercado em que a renda não está crescendo na mesma velocidade, né, que os custos, que os preços dos produtos, né, e junta-se a isso a abertura da atividade de serviços. Então, se a indústria, né, os produtos industrializados não tiveram muita concorrência com serviços, né, até alguns meses atrás, agora começa a ter, né, a retomada dos serviços, e isso tende a fazer também que esses segmentos apresentem uma certa recomposição dos seus preços, né. Então existe aí um processo, né, que é, olha, temos que continuar ofertando, vai ter quantidade, né, o mercado vai absorver a quantidade que a gente produz a um preço maior, dado que os nossos custos ainda estão crescentes. Essa é o grande desafio para a indústria, né, o grande desafio para o gestor aí de cada um dos negócios industriais, né, entender como é que vai ser o comportamento da demanda a partir de agora. Agora, ainda é muito positivo, né, o resultado do ano. Quando a gente olha para a expectativa de crescimento do PIB do Brasil, a gente vai crescer aí ao redor de 5%, talvez um pouco mais do que isso, né? Então a gente pode dizer que 2021 vai ser sim, né, um ano de recuperação. O segundo semestre ainda vai ser bom, mas tem aí desafios para frente, né, que a gente precisa ter bastante atenção e que trazem incerteza para o mercado. A gente já está vendo, né, a taxa de juros subindo. Isso talvez vai precisar subir até um pouco mais do que se imagina atualmente, né?
O mercado achava alguns meses atrás que a taxa ia até 5, 5,5. Hoje a gente já vê que vai acima de 7,5 essa taxa Selic, né? Isso talvez tenha algum impacto para trazer a taxa de câmbio para baixo. Claro que existem aí diversos ingredientes nesse cenário que determinam a taxa de câmbio, entre eles aí, né, a questão fiscal e a questão política, né? Então, isso também ainda vai pesar bastante aí no cenário e cada vez mais daqui para frente. Eu acho que segundo semestre ele está relativamente bem precificado, né? Tá todo mundo entendendo que ainda vamos ter uma retomada, mas aí para frente existem grandes incertezas aí no mercado. Era isso, né? Eu desejo aí um bom encontro para todos e aproveitem aí, espero outro dia estar aí para falar com mais tempo, né, sobre as questões da economia. Grande abraço.